Doutor Roberto Cláudio, nós temos que reconhecer o estado do Ceará é um dos mais pobres estados do país. E qualquer projeto de governo exige que se tenha recursos para implementar alguns investimentos necessários ao próprio desenvolvimento. Nós temos condições de gerar riqueza? O estado do Ceará tem condições de gerar riqueza? Sozinho, não. Na minha visão, nenhum estado sozinho, mesmo os mais ricos, são capazes de produzir desenvolvimento por si próprios. O estado tem que ser um indutor do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, o estado tem que equilibrar injustiças e desigualdades e, com seus investimentos e ações, induzir a iniciativa privada a, junto com o estado, produzir um plano de progresso, de oportunidade, de emprego para o estado do Ceará. É um grande equívoco imaginar que o estado, e um equívoco que os petistas, alguns pelo menos, têm, de que o estado solitariamente é produtor de desenvolvimento. Está aí, os ciclos de crescimento que foram baseados apenas no consumo e no consumo por transferência de renda, são ciclos que não se sustentam. Porque em algum momento vai faltar dinheiro para o Estado manter o mesmo nível de consumo que produz, algumas vezes, algum crescimento econômico dirigido especificamente pelo consumo. É preciso mudar as bases estruturais do desenvolvimento do Estado. E aqui no Ceará, por exemplo, a gente está conseguindo alfabetizar bem, a gente está falhando na transição do ensino fundamental do ensino médio e na preparação desse aluno após o ensino médio para o mercado de trabalho. Isso é gerar capital humano verdadeiro. Isso é uma condição produtiva importante. Então, investir numa nova educação, mais dirigida ao mercado de trabalho, que mantenha o aluno no ensino médio não só pelo pé de meia, mas porque esse ensino médio é um ensino médio que tem qualidade, que está dando a ele ferramentas, instrumentos para ele ser um cidadão e um trabalhador muito mais atrativo ao mercado de trabalho, é a educação do futuro. Então esse é um caminho. O outro é escolher investimento público que induza progresso. Hoje a gente vê convênio do governo com o município para tudo que é de coisa, né? E o governo primeiro atrasando. Primeira coisa, o governo não paga. Tem convênio feito em 2022, que está sendo renovado agora, MAP, financeiro, a construtora já mudou porque quebrou, já tem outra construtora e o governo atrasando esse investimento. Mas é importante entender qual tipo de investimento está sendo feito que vai poder, por exemplo, atrair uma indústria ou ajudar a levar água para a agricultura irrigada, ou que vai eventualmente modificar, porque, vou dar um exemplo para você, eu tive em Caraizinho de Amontado outro dia, um pedaço do tesouro do Ceará, cheio de pousadas e hotéis, vivendo um problema básico, instabilidade energética. Boa parte dos hotéis funcionando com gerador, porque a subestação não dá capacidade hoje de atender a demanda de um polo extraordinário, que paga salários em média mais altos, sabe, que gera um tipo de turismo de renda mais alta e por isso mesmo aquece a economia da região, porque não tem uma subestação nova com capacidade para aguentar. É esse tipo de investimento que diretamente influencia no emprego e na renda que a gente precisa também se preocupar. Investimento em infraestrutura dirigido para a geração de emprego e renda. A terceira condição, Edson, é você desburocratizar o Estado. A quantidade de gente que chega aqui e que vai embora reclamando que não consegue uma licença, que não consegue um interlocutores, né, do governo que deem prosseguimento. Você vai para uma secretaria, depois manda para outra, depois manda para a agência, volta para o governador. Parece que é o tempo todo pedindo favor para investir no Ceará. Sabe, a gente precisa ter um plano de desburocratização, mudar marco regulatório, como nós fizemos em Fortaleza.
para poder agilizar processo de licenciamento, de alvará e uma cultura empreendedora dentro do governo do Estado. O último elemento, tributo. O nosso Estado é o tempo todo aumentando o tributo para pagar a despesa de custeio. Deixa eu explicar melhor para o povo. O governador Elmano criou 17 secretarias, aumentou em 130% o gasto de terceirizado no primeiro ano, em 23. Como é que você entra no governo no primeiro ano e cria 17 secretarias e duplica, mais do que duplica gasto com terceirizado? Se não tem dinheiro para pagar, vai aumentar imposto. E o que é que gera o aumento de carga tributária? Afasta mais ainda o investimento privado. É preciso buscar de forma responsável, pé no chão, né, buscar uma redução dessa carga tributária do Estado do Ceará, para que o Estado também crie essa cultura de ser um Estado que recebe bem, cria condições mais favoráveis, um ambiente empreendedor, né, mais amigável para quem quer investir aqui. Foi assim por muitos anos. Empresário grande que vinha gerar 5, 10 mil empregos, era recebido e tratado muito bem pelo governador, era acolhido pelo governo, era tido como prioridade. Isso se acabou no estado do Ceará. Pelo contrário, então é fechando o que abriu no Ceará naquele tempo. Doutor Roberto, o senhor fez referência aí a esse movimento dos deputados estaduais de oposição que estão conversando com pessoas. E um dos últimos com que eles conversaram foi com o economista Marcos Holanda, ex-presidente do Banco do Nordeste do Brasil. E ele disse lá para os deputados que o Estado ia terminar este ano de 2025 com um déficit orçamentário expressivo e já iniciaria 2026 com um déficit orçamentário, logo de início, de pouco mais de 4 bilhões de reais. Fazendo uma conta rápida sobre os volumes de recursos do orçamento do Estado, o Estado diz que vai arrecadar, pretende arrecadar, porque a arrecadação sempre é uma previsão, é uma estimativa, né? Pretende arrecadar 47 bilhões de reais em 2026. E já tem um gasto fixo de 48 bilhões. Está aí o 1 bilhão já de déficit orçamentário, que somado à conta de juros e amortização, supera os 4 bilhões. Então, se nós somarmos, o Estado vai gastar 25 bilhões com pessoal. Vai gastar 17 bilhões com o custeio da máquina. E vai gastar 3 bilhões com pagamentos de juros e amortização. Só aí nós temos 45 bilhões de reais. Ele estima arrecadar 47 bilhões, sobram 2 bilhões que qualquer outra dificuldade que surja ali, desaparece esse dinheiro. Em quanto tempo admite-se que o governo do Estado possa vir equilibrar as suas contas? Aqui não está equilibrado. Não. Em quanto tempo? Isso depende muito do esforço fiscal que será feito. Mas é preciso, no primeiro ano de governo, o governador olhar primeiro para esse aparelhamento que o PT montou de empreguismo, né, de mordomias e privilégios, inclusive de gente recebendo sem trabalhar, em todas as regiões do estado do Ceará, para poder ter força política e começar por aí. Porque o cidadão de bem que recebe um salário mínimo, o que está trabalhando no Uber, o que está trabalhando na entrega e não tem nenhum direito, é o trabalho informal dele, o que está simplesmente dependendo da renda de transferência, ele está fora dessa festa. É um conjunto pequeno de privilegiados do poder que estão consumindo um valor exorbitante do Estado, que era para estar sendo transformado em direito para essa grande maioria da população.
está sendo transformado em mais cirurgia, em mais exame, em mais consulta, em mais vaga de creche, em mais vaga de educação profissionalizante, por exemplo, sabe, em mais capacitação para o trabalho. Então, a ineficiência, o desperdício da politicagem do PT tem que ser por onde o novo esforço fiscal do Estado do Ceará tem que começar. Segundo, hierarquizar a prioridade dos investimentos, né? Saber que tipo de investimento público é aquele que vale mais a pena, é aquele que repercute mais em emprego e renda, sabe? E não sair começando obra para não terminar. Isso é um crime. Quantas obras estão paradas e sem perspectiva de término aqui no estado do Ceará? Quanto de dinheiro foi, eu nem sei de cabeça, mas quanto dinheiro foi enterrado em obras que viraram monumentos aí, pequenas, médias e grandes. Agora arrumaram uma desculpa para o aquário, depois de quase 200 bilhões enterrados no aquário, o aquário enferrujado, resolveram prometer transformar no campus da UFC. Está lá a placa e até agora nada. Para dar aqui um exemplo, o anel viário começou há 15 anos, Edson, e continua sendo um imbróglio para a vida de todo mundo que mora na região metropolitana de Fortaleza e para a atividade econômica que usa caminhão para cruzar as BRs e CEs do estado do Ceará. O cinturão das águas, né, que não teve nem a sua primeira etapa finalizada. Uma obra dessa de 15, 20 anos, ela acaba custando 3, 4 vezes o preço que ela foi originalmente licitada, por aditivos, por multas, por um conjunto de coisas. O metrô, celebraram outro dia a chegada de um trecho do metrô, esqueceram de explicar que esse metrô é bidirecional. Só um não vai resolver não, tem que ser um em cima e um embaixo. Até para aquele trecho não vai funcionar, porque tem um túnel em cima e um túnel embaixo daquele. E a obra continua há quantos? Há 2 décadas, pelo menos. E assim vai. O Ceará virou um parque de desperdícios. Então é muito importante também ter um corte de só planejar investimento com dinheiro em caixa planejado que possa ser começado e que tenha prazo para terminar. Sabe qual o orgulho que eu tenho, Edson? Eu fui prefeito de Fortaleza, eu fiz várias obras, quem acompanhou, quem é daqui, que lhe acompanha, sabe que eu fiz muitas obras de mobilidade, obras caras no sentido que obras que mobilizaram muito recurso público, né, e obras em diversas áreas da cidade de Fortaleza. Não deixei nem uma obra sequer, de centenas que eu comecei, paradas. As que eu deixei em andamento, como por exemplo o Parque Raquel de Queiroz ou a Beira-Mar, que ficou com 65% da obra, ficou com o restante do valor em caixa. Exatamente para dar oportunidade para que o próximo prefeito, que para minha sorte foi um aliado, né, pudesse continuar a obra. Então as obras que eu comecei, todas foram terminadas. É inexplicável você ter aqui no estado do Ceará esse parque de obras faraônicas ou médias e pequenas que não se acabam nunca e que vão gerando um buraco sem fim nas contas públicas do estado do Ceará. Doutor Roberto, infelizmente o tempo terminou. Muito obrigado pela sua disposição de nos conceder essa entrevista. Desejo sucesso na continuidade da sua vida pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Edson. Foi um prazer estar aqui mais uma vez conversando com você e com os seus espectadores. Obrigado.